Como é que os líderes se preparam para isso, né? Para tanta mudança? Primeiro, no que eles precisam se preparar, né? Boa. Gestão de pessoas. Uhum. Gestão de pessoas não é coisa do RH. Gestão de pessoas é coisa do líder. Olá, chegamos para mais um episódio, aliás, nova temporada, mais um ano do 24Cast. A gente está aqui desde 2018, então esse é o primeiro episódio de 2026. Você está assistindo no começo do ano, deixa eu desejar um feliz 2026 para você aí. Tô voltando, né? A gente até voltou um pouco mais cedo esse ano, só que esse ano eu vou fazer alguns conteúdos diferentes aqui no começo do ano. Eu queria falar um pouco de tendências, eu escolhi alguns temas aqui, daqui a pouco já falo qual é o tema de hoje, mas a gente vai trazer um pouco de tendência. Então estamos voltando, se você está aqui pelo YouTube, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, se puder dar um like também para esse conteúdo chegar a mais pessoas, né? Lembrando que a gente também tá no Spotify, se você estiver vindo em áudio, aliás, vendo não, produção, já comecei errado, né? Começando. Se você estiver ouvindo também, já deixa 5 estrelinhas pra gente lá no Spotify, tá bom? Esse ano a gente segue, lembrando que todas as quintas-feiras tem conteúdo novo aqui do 24Cast. A gente tem a parceria da Sonax, que é uma plataforma de telefonia completa, que você pode integrar com o Bitrix. Inclusive lá no Marketplace do Bitrix tem um aplicativo, você baixa, pode testar por 15 dias. E da Sona você pode tem um teste lá de 30 dias nos outros produtos dele. A gente usa a telefonia deles aqui totalmente integrada ao Bitrix. Eles seguem sendo o nosso parceiro aqui do 24Cast. Ô, produção, amplia aí pra gente já trazer a minha convidada aqui, por favor. Tatiana Amorim, retornando ao 24Cast. Obrigado pela disponibilidade. Ó, eu te falei aqui em off, né? Você passou por aqui 2 vezes já, falando sobre cultura organizacional, que é um negócio que você navega como poucos, e também sobre recrutamento e seleção de vendedores. Acho que até você gravou com a Bruna isso daí. E já fazem tempos. Ou seja, você agora já pode pedir música, né? Terceira vez. É verdade, é verdade. Bom, não tenho como, né, não agradecer, assim, pela parceria É a já parte longínqua, né? longínqua, já de Sim, outros carnavais, de outras histórias sim. de produtos e serviços, né? Verdade. As nossas empresas basicamente caminharam juntas, né? Ao Sim, longo desses anos, alguns anos sim. de parceria. Você segue, né? Sendo a nossa parceira de gestão de pessoas, cultura, que foi uma coisa que transformou a nossa empresa, né? Você sabe disso, já te falei. E eu fico feliz também ver esse assunto sendo ampliando para outras empresas. Mas antes de tudo, se as pessoas não quiserem voltar nesses 2 episódios, Uhum. Tati, dá um resumo aí da tua empresa, né? O que vocês atuam hoje. A gente vai falar hoje sobre tendência olhando para liderança, gestão de pessoas e cultura. Fala um pouquinho do panorama do trabalho de vocês. Tenho visto vocês, a gente está no mesmo prédio também, ampliando aqui a outros parceiros, outras empresas sendo atendidas por vocês. E mais uma vez, obrigado, tá? Obrigada, obrigada. Então, prazer, eu sou a Tati Amorim, sou fundadora da Culture Designer. Inclusive, uma curiosidade, né? Esse nome, Culture Designer, também foi inspiração aí das nossas conversas, da nossa Verdade. parceria. Quando eu decidi, né, empreender com a consultoria, Uhum. a gente trocou várias ideias Sim, e esse nome foi fruto, né, dessa que construção. legal. Então, só dando um overview, né, da onde que eu parto, então eu sempre atuei no mundo corporativo, comecei minha carreira na área comercial e, bom, dentro da área comercial, fazendo, né, desde o do back até o front, vendas mesmo na Essa foi uma veia. transição bem diferente, né? Foi, foi uma transição bem legal. Eu acho assim, cara, vendas fez total diferença na É, né? minha A área de trajetória vendas é profissional. sensacional. Fez toda a diferença, porque aí eu fiz a transição de carreira, né? Quando Uhum. eu entrei na Valorem há mais de 10 anos, porque quando eu saí da Valora eu já tinha 10 anos de casa, né? Mas eu efetivamente iniciei a minha carreira de RH dentro da Valorem. Lá você entrou no comercial? Lá eu entrei no comercial e aí, Que né, legal. entrei dentro de um projeto piloto para Uhum. estruturar a área de gestão de pessoas e não saí mais de lá, né? Muito legal. Então, a gente saiu de uma empresa com 7, 8 colaboradores quando eu entrei Uhum. para uma empresa de mais de 100 colaboradores, né? Então, a gente conseguiu transbordar as melhores práticas de gestão de pessoas e conquistar prêmios, né? Prêmios regionais, prêmios Sim, nacionais, tanto sim. GPTW, né? Quanto prêmios de qualidade, enfim. Então, Sim. tive uma carreira
muito gratificante dentro da empresa, né? E acho que o profissional que eu consigo ser hoje, entregar para Sem outras dúvida. empresas, né? É fruto de toda essa trajetória que eu construí lá. Mas E o legado ficou, né? Porque a gente continua acompanhando a empresa e ficou muita coisa lá, né? Claro, eles têm essa cultura muito forte, né? Mas sim, ficou muito pitadas, né, do teu trabalho lá, né? sim, com certeza, porque a gente, quando a gente estrutura a cultura, ela permanece, né? Permanece. A cultura é a raiz da Sem organização, dúvida. né? Sem Então, dúvida. elementos vão ser trocados, movimentados, Uhum. mas o DNA continua o mesmo, É, né? Então, concordo. por isso que a empresa, ela reverbera essa cultura forte e engajadora até hoje, assim, grande orgulho ver onde, né, a empresa chegou. E há 5 anos, né, eu Uhum. estou em carreira não solo, porque gosto de conviver em comunidade. É bom. Então, consegui ficar só 2 meses sozinha, assim, depois já trouxe pessoas para trabalhar comigo, e a gente começou com recrutamento e seleção, Uhum. mas em paralelo já pilotos, né, inclusive com a CRM Think, Sim, né, na sim. parte de cultura Fizemos recente o organizacional. da Connect, né? Isso, a gente fez o Trabalho da manifesto de cultura. cultura, né? Então, daí a gente foi para o mercado e entendeu que tinham muitas possibilidades. Graças a Que Deus, bom. estou aqui hoje colhendo, né? Plantando e colhendo, né? Sim, é Frutos. sempre assim, né? Simultâneo. Eu tive esse insight bem agora no comecinho do ano, né? Falei, pô, a gente segue o ano inteiro falando de Bittrex, né? Que é, para quem conhece aqui a CRM Think, conhece aqui o 24Cast, a gente sempre traz temas que estão ligados ao Bittrex. Mas ao mesmo tempo eu entendo que do outro lado de quem usa o Bittrex estão líder, tão profissional e tal. E eu quis começar esse ano trazendo um pouquinho de tendência. Esse olhar para onde a gente vai para 2026, que a gente tem que ficar atento. E aí eu escolhi algumas horas, já vou dar aqui um spoiler, a gente vai trazer aqui tendências de vendas, vai trazer tendências de marketing, então, e depois tendência de Bittrex também para fechar essa série, e depois a gente segue as pautas mais convencionais, vamos chamar assim. Mas eu pensei muito em gestão de pessoas, liderança e cultura, porque é um tipo de informação, é um lugar que mexe muito com a corporação, né? E aí eu queria já te perguntar, na sua visão, assim, olhando para um panorama, já pensando. Vamos pensar por enquanto de gestão de pessoas. O que você tem olhado de tendência para esse ano, né? Olhando para a gestão de pessoas, que é um tema velho, no sentido de que há muito tempo está por aí, mas ele se recicla toda hora, né? Porque muda a geração dentro das empresas, muda a liderança, muda o perfil da liderança. E eu queria te ouvir um pouco, falando de gestão de pessoas no geral. Uhum, perfeito. Até a gente olhar para o passado, né? Ainda se usa o termo RH, mas Usa, RH vem muito lá da área, né, da Revolução Industrial, do sim, recurso humano, né? verdade, verdade. E hoje a gente já olha com um olhar de pessoa Uhum, mesmo, de potência, né? De cada sim. profissional que está Mas ali. os dois temas eles se entrelaçam ali, muita gente usa um termo ou outro, né? Como... Isso são padrões de mercado, né? Sim, sim. Mas dentro dessas tendências de gestão de pessoas, de RH para 2026, eu vejo que tem muito do foco no investir no profissional para que ele possa se desenvolver em suas habilidades. Uhum, Porque o que ele faz vai ser transformado, né? A gente tem tecnologia, inteligência artificial, então o que eu faço hoje não vai ser da mesma forma que eu vou executar isso amanhã. verdade. Mas o foco, então, em desenvolver as habilidades na pessoa para que, independente de como essa atividade vai ser executada, a pessoa conseguir se movimentar, né, em torno disso, acho que é uma das grandes tendências. Sim. Então, focar na capacidade de aprender da pessoa. Um outro ponto é o treinamento, ele não pode ser pontual, ele precisa estar na veia, Tá contínuo, você disse. contínua, a pessoa precisa aprender todos os dias, porque hoje, mais do que nunca, o conhecimento se torna obsoleto muito rapidamente. A gente tem a frase aqui que eu já citei inúmeras vezes, né? Que é dormir sênior e acordar júnior. Eu tenho esse sentimento, assim, sabe? Que ainda mais a gente que trabalha com tecnologia, eu tô há muitos anos, a gente brinca muito aqui e eu tenho muito esse sentimento, sabe? Não tem como. Hoje em Sim. dia, né? Todos os dias nascem novos softwares, novas IAs, né? E Sim. como lidar com tudo isso? Só conseguindo entender, né? Entendendo o contexto Uhum. e
enfim, tendo argumentos, né, para poder navegar nesse universo aí tão complexo. Um outro ponto, então eu elenquei 4 pontos, né? Posso Legal. elencar 4 pontos. O terceiro ponto seria a segurança psicológica. Ah, boa. Então, acho que, né, talvez depois a gente vai emergir um pouco mais nessa questão da saúde mental, mas eu vejo que com o advento da NR1, a questão da segurança psicológica passou de ser algo do RH, ou saúde e segurança do trabalho, ou do psicólogo organizacional, que fica lá gritando e ninguém vê, né, para algo sério que Verdade. precisa ser tratado, e existe uma legislação que veio para educar o mercado quanto a isso, né? Sim. Então, segurança psicológica é o terceiro ponto, e o quarto é foco na retenção, porque mão de obra tá difícil. Verdade, ótimo ponto também. Por mais que a gente tenha tecnologia, automatização de processos, ainda estamos precisando de muita gente, e as pessoas, as melhores estão muito bem empregadas, Sim. né? As que precisam se capacitar também estão tendo as suas oportunidades de entrar no mercado, Uhum. e mesmo assim a gente tem um gap. Então, se nós temos equipes que estão entregando minimamente, né, e tem um fit cultural, investir na retenção dessa galera. Esse dia eu vi um corte em algum podcast, que eu não sei exatamente qual é, do Caíto Maia, da Chili Beans, né? Dizendo que eles chegaram a ensaiar, migrar de São Paulo para Santa Catarina, toda a operação deles, e eles desistiram porque tinha um fator aqui forte em Santa Catarina, que é onde a gente está, né? Tinha realmente boa mão de obra, tinha um ambiente muito bom e tudo mais. Ele até citou mais especificamente Florianópolis. Por outro lado, tinha esse problema do apagão de mão de obra, né? Que aqui era uma região que as empresas tinham um problema muito sério em relação à mão de obra. Eu, agora, nos últimos dias, recentemente, acho que até te disse em off, tive que ligar para um CEO de uma empresa local pedindo, né, educadamente, cara, me ajuda, né, porque um dos nossos profissionais de uma das empresas, não vou citar qual é, acabou sendo sondado, mas não foi a primeira vez, né? Então, assim, dá para se viver num ambiente sem se degladiar. E aqui em Joinville a gente acaba tendo essa proximidade, mas é uma loucura. Eu concordo muito com você, e é um baita desafio, né? É um baita desafio. Para todos os atores desse ecossistema, né? Todos. Todos. Universidade não dá conta de formar, a formação precisa muito melhorar, assim, para unir o que é educação e o que é trabalho na prática, na mão na massa, né? Tem um gap muito grande aí, então a gente vê, as pessoas vêm hoje da faculdade, que seja de um curso técnico, muito cru ainda, né, para o mercado. Então, as empresas já estão arcando com esse déficit, né, de buscar essas pessoas para treinar. Então, assim, o RH precisa estar cada vez mais preparado, ser mais estratégico para poder trazer todo esse pessoal para dentro e tornar a organização um ambiente de formação, né? Formação continuada. Vamos resumir as 4? Consegue me ajudar? Vamos lá. A última eu sei que é a retenção. Capacidade de aprender, então, treinar, né? O treinamento contínuo. Boa. Capacidade de aprendizado, então, focar na... Primeiro, voltando. Número 1, capacidade das pessoas aprenderem, né? Então, muito mais foco no que a pessoa sabe do que na tarefa. Perfeito. Treinamento contínuo, para evitar que se torne obsoleto tudo que a gente aprendeu. Estar júnior todos os dias não é uma opção, né? É verdade. Boa. Segurança psicológica. Boa. E foco na retenção para blindar a escassez de mão de obra aí do mercado. Muito bom. Um ponto bem importante para não esquecer. Isso aqui, nós estamos olhando para a tendência do ponto de vista, principalmente, da Tati enquanto profissional. Pode ser que outros tenham outra visão e tá tudo certo também. Sempre importante trazer isso aqui, né? Porque não tem certo ou errado, é a sua visão. Vamos colocar isso daí. Vamos ainda sobre gestão de pessoas, né? A gente tem esse lugar hoje em dia muito de automação, né? A IA também chegando muito forte. Como é que as empresas vão conseguir nesse ano equilibrar essa questão de ambiente de trabalho humanizado, com automação, com máquina? Eu sei que isso não é uma coisa desse ano, mas é uma coisa que todo ano
começa a ficar um pouco mais complexo, né? Como é que você tem olhado para isso como, acredito que seja uma das tendências também, né? Sim, sim. Eu vejo que esse boom da inteligência artificial, nossa, eu sou apaixonada por inteligência artificial, né? Eu acho que melhorou, assim, Não, divisor de águas de novo, sem é, dúvida. realmente uma disrupção, é É, uma nova total. era, né? É uma transformação Sim, mesmo de forte. humanidade, né? Talvez eu até traga um episódio aqui sobre tendência também em inteligência artificial, porque eu fiz em 2005, né? A gente fez uma série sobre inteligência artificial, foi muito boa, trouxe especialistas aqui. Quem sabe eu trago alguém para falar de tendência também, bem lembrado. Sim, acho que é super importante, até porque se movimenta numa velocidade insana, É, o quanto que isso está se desenvolvendo em um curto período de tempo, né? uhum, Então, eu acho que é fantástico isso, acho que não veio para tirar o nosso uhum. trabalho, mas a gente tem que ficar ligado, Ah, sim. né? Então, assim, da mesma forma que as redes sociais trouxeram para o mercado muitos benefícios, né? Uhum, Hoje a gente consome produtos e serviços, conhece pessoas, uhum. né? Traça esse relacionamento por meio das redes sociais, mas as redes sociais também são um fenômeno, né? É um fenômeno social que está trazendo também cargas de saúde emocional. Verdade. Então, assim, a gente tem distração, né? Muita. Muita distração. Então, a gente não consegue mais ficar focado Mercado numa tarefa, é uma luta. né? Então, ele mudou, né? Existem estudos, né, de Uhum, que esse comportamento mudou a nossa estrutura sim. realmente, né, de comportamento. E o excesso de informação também. Isso Uhum. faz com que a gente também fique Ah, sim. sobrecarregado, né? Verdade. Enfim, agora na inteligência artificial eu acho que a gente teve um ganho no excesso de informação, porque a informação Foi a base para treinar, né? ela é mais digerida, ela é Sim. mais resumida, ela Uhum. traz pra gente, entrega melhor pra gente, né? Mas eu acho que nós, como gestão de pessoas, dentro das nossas empresas, a gente tem que cuidar muito para que as pessoas não emburreçam. Fato. Está tudo lá. Perde o pensamento crítico, né? Em vários momentos, né? Perde, porque é muito mais fácil você perguntar Uhum. e ela te dar a resposta e você aceitar aquilo ali como Sim, verdade, sim, né? concordo. Então, eu acho que a gente precisa cuidar para que as nossas pessoas não emburreçam. E assim, extrapolando, né? Para que os nossos filhos não emburreçam, porque nós próprios não, né? Então, Sim, sim, não ficar refém dessas respostas prontas que nós sim. temos hoje, né? E aí eu até refletindo aqui, né, quando você compartilhou a pauta do podcast comigo, eu acho que a automação ela tem que estar focada na execução e não no pensamento, né? Na Perfeito. capacidade crítica do Uhum. ser humano. Ela veio para apoiar a execução mesmo. E aí eu vejo como um ponto também, além do RH, cuidar para que as pessoas não sejam reféns da inteligência artificial. Elas precisam olhar mais para o desenvolvimento das habilidades sociais. Uhum. A gente já teve um afastamento das pessoas com a evolução dos meios digitais. Sim. WhatsApp, Uhum. Instagram, né? Já houve um distanciamento e o Muito relacionamento tornou-se mais frio frio, muitas e vezes ele nem ocorre, fantasioso. dependendo, né? Dependendo da geração, ele nem faz questão de se relacionar. Exatamente. Então, essa é uma habilidade fundamental do ser humano. A gente precisa viver em comunidade. A gente precisa para sobreviver, né? Sim, Nós é não só há anos. é anos, né? Desde a nossa fundação. É basicamente isso. Então, eu acho que a gente precisa olhar mais para isso, que isso está deixando a desejar dentro das organizações. Eu chego, sento, trabalho e eu saio, entro mudo, saio calado, Uhum. né? É, Quando eu vou ao escritório, né? quando eu vou ao escritório, então Tem mais isso o ainda. presencial, né? Quando foi ameaçado, né? E ainda hoje, né? A gente tem outros modelos de trabalho, Sim, culminou ainda com esse afastamento. concordo. Muito bem. Vamos falar sobre liderança. A gente vai dar um. Como são muitos assuntos, também não tem como ir tão profundo, né? Agora, o conceito próprio da liderança, ele todo ano evolui, ele muda, ele é revisitado e tal. Como é que você enxerga liderança
ela é uma parte fundamental e importante, mas como é que você enxerga as lideranças para esse ano, olhando para dentro das corporações, né? Vamos chamar assim. Uhum. Acho que a gente tem o que é esperado, base do líder hoje, que é saber coordenar, gerenciar um time. Uhum. Saber distribuir as tarefas, saber trabalhar a capacidade de cada um, né? Capacidade produtiva, e garantir que essas tarefas sejam feitas com qualidade. Isso é requisito básico. Perfeito. Agora a gente precisa ir para um outro lugar, que é que o líder seja uma pessoa inspiradora, que o líder seja uma pessoa extremamente confiável para as pessoas. Porque aonde a gente tem um ambiente de confiança, Ah, sim. a gente Certamente. consegue construir coisas muito maiores e melhores, né? Com certeza. Então eu tenho estudado muito o livro Líderes Servem por Último, Uhum. do Simon Sinek. Não li, mas eu sei qual é. Fantástico. E ele traz muito essa relação do pertencimento, da confiança, como um diferencial para o líder. E eu acho que para 2026 é isso, assim, sabe? Que o líder que já garantiu essa base operacional, digamos assim, das suas responsabilidades, ele vai para esse outro lugar. Legal. Muito bom, faz todo sentido mesmo. O líder, a partir do momento. Se a gente for fazer um contraponto até com paternidade, é um pouco isso, né? A segurança, né? É aquele cara que você fala, pô, eu preciso me escorar nele quando se der alguma treta, eu sei que eu posso ir ali e contar, né? Concordo bastante com você. Agora, do ponto de vista ainda dos líderes, como é que eles se preparam? Qual o caminho também, olhando para esse lugar de tendência, para tanta mudança rápida, incerteza, né? De fato, a gente, por exemplo, de fazer um planejamento hoje, não tem como fazer um planejamento tão longo. Você tem um olhar talvez de 2 anos, 1 ano, né? Você pode ter visão, ou você quer chegar lá, mas tudo pode mudar muito no caminho. Como é que os líderes se preparam para isso, né? Para tanta mudança? Bom, primeiro eu quero trazer no que eles precisam se preparar, Boa, né? boa. Gestão de pessoas. Uhum. E gestão de pessoas não é coisa do RH. Gestão de pessoas é coisa do líder, Perfeito. né? E Dá um corte aí, ó, produção. É isso aí, por quê? Porque o RH, ele é um facilitador do processo. Sim. Então, ele vai te apresentar as ferramentas, ele vai estruturar o processo para você, mas quem vai navegar pelo processo é você. Sim. Então, você precisa entender que ferramentas são essas, como utilizá-las da melhor forma, né? Conhecer mais de gestão de pessoas, conhecer mais de análise de perfil, saber contratar corretamente, né? E aqui até um puxão de orelha nos líderes que contratam, né? Eu vivencio isso todos os dias. A gente vai para uma entrevista e o líder passa 80% do tempo falando na entrevista, ao invés de escutar a pessoa, né? Isso é falta de preparo, é falta de formação, de um método estruturado para que ele possa também saber o que ele precisa fazer em determinada situação, né? Sim. E como? Tem que sair de dentro de casa. Então, assim, curso online é show de bola. Acho que ele facilita muito a vida, ele antecipa muita coisa pra gente, o básico, Encurta, né? Alguns caminhos. Encurta os caminhos. Mas participar de eventos é super importante. Eu sou suspeito de falar disso. É o mestre. Sou mega suspeito. É o mestre do mercado. O ano passado, é muito engraçado isso, né? Porque as pessoas me abordavam muito o ano passado para falar, pô, que obrigado que você foi naquele evento, foi o meu olhar lá, porque eu acabo indo, faço conteúdo, né, nos eventos e tal, e realmente eu acabei construindo isso sem querer, e para o meu caso, os eventos sempre foram muito importantes, né, para fortalecer relação, criar novos relacionamentos, né, e realmente, é claro que eu confesso que 2016, 26 agora, eu pausei um pouco, até porque eu fiz um volume muito grande de participações e eu acho que agora eu posso dar essa pausinha para voltar depois. Mas eu sempre indiquei, sempre trouxe isso, né? Você tem que ir para um evento, principalmente se for da tua área, né? Você tem que ausentar um dia, ir lá, falar com outros profissionais, falar com teus concorrentes, conhecer os teus concorrentes, né? É muito raro você sair de um evento sem um insight. Você nunca sai de mãos vazias, isso é a verdade. Só essa parênteses já que você me permitiu, né? Falar disso, eu talvez tenha um pouco de lugar de fala.
E é isso que você falou, pegando o teu gancho, assim, insight. A gente tá falando de tendência para 2026, né? A gente tem que ter mais isso no dia a dia, assim, o que que tá esperando o futuro, Sim. né? E isso a gente vai encontrar nesses eventos. É ali que a gente vai ver o que que o mercado, para onde o mercado tá indo, o que que eles estão pensando, Sim. como que eles estão, né, executando tudo isso. Então, na sua área, talvez até de outras áreas complementares, porque eu vejo assim. Às vezes eu olho alguma coisa num processo de qualidade que eu posso adaptar no meu processo Pode, sim, comercial, sim. né? Super, super. Então, acho que extrapolar um pouquinho, assim, o nosso escopo de Uhum. trabalho também é rico. E um outro ponto que eu acho muito importante, que o Romualdo, né, já falava disso quando ninguém falava disso ainda, que é comunidade, É verdade. não é? Sim, Comunidade é muito rico. sim. Então, se a gente conseguir se conectar com comunidades Eu realmente chamo muito de fortes, né? ecossistemas hoje, né? Sim. Isso. É muito rico. Então, eu, na minha área, assim, conheço algumas comunidades Que, que aliás, a são gente se conheceu assim. fantásticas. Diga-se de passagem. Com Um certeza. evento, Um evento. né? É muito rico, né? Aqui na cidade a gente tem muito forte isso, né? Eventos, comunidades. A gente está aqui no Ágora Tech Park, que é um parque tecnológico que acontece muito hoje. Eu já recebi meu primeiro convite para participar de um evento agora em fevereiro. Já reservei minha agenda e tal. Tem que investir nisso. Super, super. E os líderes, né? Às vezes o líder ele não sai de casa, sai de casa, eu quero dizer, do dia a dia dele ali, achando que é um tempo perdido. Eu acho que é um investimento. Eu acho que é um investimento. Exatamente. Podemos ir para a próxima? Tá. Gestão de pessoas, falamos, liderança também. E agora eu quero para o terceiro tópico, que é cultura organizacional, que é o lugar que se navega também muito bem. Eu, particularmente, nos últimos anos, talvez foi a coisa que eu mais aprendi como empresário. Eu falo que eu comecei empreendendo e depois virei empresário, né? São momentos. Foi respeitar e entender e investir na cultura organizacional, né? Agora a gente fez o trabalho recentemente ali na Connect Think, que é outra empresa que eu fundei, que estava tendo um problema e a gente identificou a cultura, fizemos um trabalho e foi uma mudança assim absurda, muito rápido. Então eu valorizo a CRM Think. Muita gente me pergunta como é que você mantém o time? Cultura, né? A gente também tem investido. E eu queria ouvir um pouco de você. Esse ano, quais são os elementos que as empresas têm que olhar para manter uma cultura organizacional forte? Sendo Perfeito. bem direto. Bem direto, eu acho assim. Quando eu comecei, da mesma forma como você tem as suas bandeiras, né? Que você vem desbravando o mercado, né? Eu vim desbravando o mercado para o conceito de cultura já há alguns anos. Verdade. E você mesmo sabe que eu, né, compartilhava assim, com você. Romuca, mas não tá fechando, não tá tendo aderência, porque eu sentia que o mercado ainda Não estava no time. não tava no time. Até que eu até comentei isso hoje de manhã num kickoff que eu fiz, né, de um projeto que a gente vai conduzir numa empresa aqui do ecossistema. E eu comentei que eu fui fazer uma imersão em Floripa, Uhum. no meio de startup, porque eu tô sempre envolvida, né? Sim, sim, sim. Não sou startup, mas eu atendo E a forma tecnologia, a então cultura é. eu estou lá dentro, né? Então eu participei de uma imersão, uma pré-aceleração, Uhum. e aí numa das mentorias o líder, né, lá da Arena Celta, da Fundação CERT lá de Floripa, falou pra mim assim, Tati, você tá falando em 5G, mas o pessoal aqui tá todo mundo em 3G ainda. Uma analogia. E, né, ele trouxe isso para dizer que cultura ainda no Brasil não era um tema fácil, Sim. um tema que estava correndo solto dentro das Ele organizações, não né? é prioridade, não é um tema cool, assim, que todo mundo tá olhando e. Realmente, concordo. Mas hoje vejo que assim, no último ano teve um salto muito interessante no sentido Que bom. de falar de cultura. Já vem algumas coisas de algumas pessoas Uhum. espontando no mercado falando sobre cultura. O próprio discurso da gestão de pessoas está mais Sim. voltado para a cultura, né? Então eu vejo que está mais maduro. Uhum. Né? As empresas, e principalmente, eu acho que um grande ganho que a gente está tendo aí é que os gestores, o executivo está interessado no assunto. Aí muda o jogo. Aí muda o jogo, né? No último ano, as cotações, as conversas para a qual eu fui convidada, todas elas foram partindo do executivo.
E eu fiquei muito feliz, Que legal. porque a nossa porta de entrada nunca foi o RH, né? Como consultoria, Uhum. a gente vem para ver se o executivo vai topar. Se o executivo não topar, não adianta, né? Sim, E eu vejo isso, assim, hoje da cultura, sabe? Ainda é raso no sentido de que as organizações precisam entender como conectar os conceitos à prática, verdade, concordo. mas a necessidade está mais latente. Sabe que eu lembrei de uma coisa aqui? Um amigo em comum nosso, Mike Oliveira, que era do time, saiu. O ano passado ele gravou um conteúdo comigo, até o episódio 298. E dias depois ele me procurou e falou: Romuca, o que, que aconteceu exatamente com esse episódio? E porque assim, esse episódio ele basicamente atingiu uma audiência muito grande. Que não é um assunto tão comum aqui, porque a gente está muito ligado à venda e tal. Sim, dá para a gente atender o RH. E foi muito curioso para nós. E até o corte que a gente tem, ele é foi o mais visto do ano passado. O tema era RH estratégico e AI tecnologia. Então, um abraço pro Michael ali. Porque a gente trouxe um pouco esse assunto à luz, dá para perceber o quanto é um assunto que as pessoas estão interessadas, porque muda muito a concepção da organização, né? Quando ele passa a olhar para a gestão de pessoas, quanto o RH passa a ser estratégico. E foi muito interessante. Eu lembrei disso agora e quis compartilhar aqui. É o episódio 298, né? Quem quiser voltar lá e assistir esse episódio também tá aqui no YouTube. Eu não sei se eu te cortei, se quiser completar aí, Não, por tudo favor. certo. Eu queria só fazer um fechamento, Uhum, trazendo um contexto prático. Inclusive, eu gravei um conteúdo sobre isso. Que a cultura, às vezes, né, ela pode ser muito subjetiva, ela sim tem uma grande tem. subjetividade. Parte sim. Mas quando a gente tem um processo de análise disso, a gente bate uma fotografia, que é um manifesto cultural, Uhum, né? E antes do manifesto, a gente gera um mapa, uhum. que, né, a gente até participou de todo Sim, esse sim. processo, um mapa onde a gente vê, olha, os nossos pontos fortes são esses, as nossas Uhum, fraquezas são essas. Teve um caso de um cliente que eu fiz esse mapeamento para depois a gente produzir o nosso manifesto, e uma das questões era a estrutura física. Então, desde que eu entrei lá a primeira vez, eu compartilhei com o executivo. Falei assim, eu entro aqui, parece que eu tô entrando num prédio e que existem vários andares, o 101, o 102, e você mora na cobertura, né? Então, assim, o que que isso transfere para o dia a dia do convívio das uhum. pessoas? Silos, Verdade. subculturas, né? A gente é Um formatado para isolamento, né? isso, né? Se esse é o meu canto, esse é o meu canto. É, E eu vou interagir com as pessoas que estão morando nesse andar, digamos assim, né? sim. E aí, simplesmente a empresa derrubou todas as paredes e abriu todo o layout e já observa-se mudança no comportamento das Que pessoas, legal. né? Então é um exemplo muito básico, Sim, simples do sim, dia a dia que sim. tem total conexão com essa subjetividade que às vezes a gente acha que não vê, né? Verdade. Mas o trabalho que você faz é legal que vocês materializam, né? Isso. Quem quiser saber depois, entre em contato com a Tati lá pelo LinkedIn, é bem legal. Deixa eu fazer uma ponte aqui. Olhando ainda nessa tendência, como a cultura ela impacta na retenção de alguma forma? Porque esse seu exemplo que você deu pode trazer até um pouco disso, né? Sim. Eu até quando, né, estudando aí a pauta, a minha atividade, eu sou uma pessoa muito estudiosa, né? Sim, sim. Eu estudo, né, para fazer a minha tarefa de casa. Eu anotei uma coisa assim que eu acho que cabe eu ler na íntegra para Boa. você, né? Que a cultura é a soma das experiências que o colaborador vive no dia a dia. Se essa soma tem um saldo positivo, a Mantém ele. faz sentido ele permanecer e para ele mesmo, ele Sim. tem pertencimento, né? E quais são os elementos? Se ele está se sentindo pertencente, se ele está se sentindo em crescimento. Então a gente não está falando de retenção, está falando de fidelização, né? Uhum, Porque se ele está se sentindo que ele está crescendo, está se desenvolvendo, está aprendendo, ele uhum. fica. Verdade. E essas experiências são construídas no dia a dia, não é um evento do final do Não é um ano. discurso, né? Não é um PPT, é o dia a Não dia, né? é, não é. Caraca, ótimo. Pode repetir, por favor? Cultura é a soma das experiências que o colaborador vive no dia a dia. Sensacional. Muito bom.
Pra gente ir pro finaleira, eu escolhi um tema aqui. Não foi eu escolher, eu vou mentir, você que escolheu. Eu citei vários, você que citou esse, não vou mentir. Porque sempre que eu faço episódio tem pauta, tá, gente? Todos os meus convidados que vêm aqui, às vezes nem que se for na Sim, véspera tem pauta, tá? é verdade. Nesses 8 anos a gente toma cuidado. E aí a gente escolhe junto os caminhos aqui final. E você, quando eu falei aqui de tendência futura, você linkou um ponto aqui que é a saúde mental e bem-estar do colaborador. A pergunta é, na sua visão, isso deve seguir como uma prioridade? As empresas estão olhando para isso? Ou ainda as empresas não enxergaram o quanto isso é prioridade? Qual que é o teu olhar já olhando para essa tendência de futuro mesmo? Posso fazer uma analogia com as regras de trânsito. A regra do extintor de incêndio, a regra do cinto de segurança. Os mais novos não vão lembrar, porque não era obrigatório no Não passado. era obrigatório. Mas para que serve uma lei, uma regra? Para educar uma sociedade. Se a gente chegou ao ponto de ter uma regra, porque a gente precisa ser educado com relação a isso. Sim. Então, hoje, nós não temos isso. Nós não temos esse mindset, não temos esse cuidado no nível necessário para que as pessoas não adoeçam. Sim. O que a gente tem é um grande salto em termos de conscientização, porque a saúde mental sai de ser ócio do ofício, né? Então, assim, eu trabalho, logo eu adoeço, logo eu tenho estresse, logo é ok, né? Sofrer cargas exaustivas de trabalho, assédio moral, então tudo faz parte do jogo. Não, não é parte do jogo, né? Precisa ter um convívio saudável, precisa ter uma relação saudável de trabalho, e a NR vem para garantir isso, para garantir a qualidade de vida. Aliás, eu gravei pessoas. já sobre NR1. Óbvio, né? Aqui a gente tá super antenado. Eu gravei com o Dr. André. Top. Abraço para ele, que inclusive vai ser pai. Abraço aí, felicidades. NR1, ó, foi no episódio. Tem um episódio específico lá, né? NR1, nova saúde mental do trabalho. Nova NR1 sobre saúde mental no trabalho. Quem quiser ver esse episódio também está disponível aqui no nosso canal. Perfeito. Então, né, acho que a audiência aí consegue entender um pouco mais sobre o contexto dessa nova regra, né? Mas como RH, eu vejo assim, as pessoas sempre adoeceram. Sim, felizmente. Né? Quem não conhece ou você pode ser essa própria pessoa que já teve consequências, verdade. né? Já teve impactos negativos e talvez algumas lembranças tristes que reverberam até hoje, né? E foram, enfim, nós somos um ser humano, então a carga, o trabalho é importante pra gente, né? A gente precisa se sentir útil, mas ele também pode ser um destruidor de vidas, né? Dentro da nossa vivência. Então, eu acho que a saúde mental passou de ser algo que é banalizado para ser considerado que todos somos seres humanos e todos precisamos desse ambiente seguro para trabalhar. Perfeito. Para fechar aqui, a última pergunta e nem estava na pauta, que minha cabeça, enquanto vai falando, ela vai em muitos lugares, né? Esse aqui é um ano 2026, que é quando a gente está gravando aqui, que reserva muitas coisas. É um ano curto, né? Se fala em 9 meses, efetivamente, de tempo mesmo de coisas. Aí você tem feriado, aí você tem eleição, aí você tem Copa, você tem um monte de coisa. Como a liderança também pode ajudar as pessoas a lidar com um ano um pouco mais adverso como esse? Aí é quase que uma consultoria também aqui online, aqui para Tati. Legal. Eu tenho feito trabalho de consultoria dentro das empresas e o que eu noto nos líderes hoje é falta de gestão do tempo. Então, meu conselho, né, minha consultoria... Sugestão? 0800 é não se distraia, como diz o Joel J. Não se distraia. Sim. Mantenha o foco. Organiza o que precisa ser feito e fique naquilo, né? E isso você vai depois reverberar no seu time, pega essa batalha e vai. Vai, sabe? Porque, poxa, aí tá fazendo alguma coisa aqui, daí o cliente pula lá no WhatsApp. Será que não tem um bloco onde a gente pode olhar para o WhatsApp para poder resolver as coisas que estão no WhatsApp? Então é mais sobre eu falo muito isso aqui com o time, né?
atender no tempo adequado, né? Resolver. É simplesmente falar, cara, beleza, eu faço muito isso, recebo muita demanda. Cara, tô aqui em reunião, assim que eu sair, ouço seu áudio, te dou um retorno. Ninguém fica sem resposta, né? Mas eu retorno depois. Acho que isso daí é fundamental. Que aí junta com gestão de tempo é muito amplo, né? Mas eu gostei. Acho que é bem isso daí. Esse é um ano que precisa ser, vai precisar de muita concentração, né? Muito foco. Vai ter que escolher as batalhas, talvez não vai poder ser todas. Então, isso serve muito para mim. Obrigado pela resposta. Até o time fica atento. Tati, tem alguma coisa que eu não te perguntei, que você lembrou, que você quer aproveitar? Te agradecer demais aqui. Bate-papo, a gente passou, só para quanto você pensa aí. Falamos rapidamente sobre tendências na sua visão em gestão de pessoas, liderança e cultura organizacional. E falamos um pouco de escolher um tema, nós escolhemos um tema aqui específico sobre saúde mental e bem-estar do colaborador. Sei que esse é um tema mais amplo, mas eu acho que cabe para todos nós profissionais, né? Líderes, futuros líderes, né? Que é um tema bem importante. Mais alguma coisa que de repente esqueci de falar, se quer trazer, aproveite. Da minha parte, acho que cumprimos bem a nossa missão hoje. Boa. Sim, muito bom, muito bom. Muito cirúrgico. Muito obrigada pela oportunidade, mais uma vez, é sempre um prazer contribuir, né, e participar aí desse teu projeto, que eu sei que você tem enorme carinho, admiração, e me instiga há muitos anos já, para que eu também apareça mais. Sim. E obrigada por oportunizar, né, que eu esteja aqui contigo hoje, aparecendo um pouquinho aí. Que isso, eu que agradeço. Você é uma das grandes referências, né? Além de ser amiga, querida, já de anos, é uma referência de todos os temas que eu passei aqui. Estudiosa, sempre, né? Sempre foi. Tem uma baita formação. E obrigado aí pela parceria e o cuidado que você tem, né? Com o time, com a nossa contratação, que passa sempre por você. Até ontem eu via, olha como que é a cultura, né? Ontem a gente tá para abrir uma vaga, e aí eu vi a pessoa falando, tá, a gente vai abrir uma vaga, você vai lá, mas só que é o seguinte, ó. Abre, passa lá pelo time da Culture. Você pode até indicar, mas se não passar por lá, a gente não tem o que fazer, é regra. Isso é uma cultura que a gente trouxe desde sempre, né? Verdade. E acontece, né? Não tem ninguém que pode arbitrar. Inclusive, eu falo por mim mesmo, né? Às vezes até a pessoa que eu indico se parou ali, ó, tá tudo certo, não tem o que fazer, não tem arbitragem. Eu acho que a gente tem essa cultura e isso também contribui muito para a nossa retenção, né? O time que a gente tem aqui, as pessoas ficam realmente bastante tempo, tenho muita alegria disso. Tati, mais uma vez, obrigado. Volte quando quiser, quando você tiver tema, é só me falar, cara, estão com essa ideia aqui, vamos falar, porque sempre eu sei que contribui. Obrigado, tá? Obrigada a você. Galera, chegamos ao final aqui de mais um episódio do nosso 24Cast. Esse, um especial que eu estou fazendo aqui no começo do ano sobre tendências, e esse foi uma tendência sobre gestão de pessoas, liderança e cultura organizacional. Não esquece, se inscreve aqui no canal se você estiver no YouTube. A gente volta semana que vem com mais um episódio do 24Cast, ano 2026, 8º ano que a gente está aqui com o nosso projeto. Até lá, valeu!